Olá pessoal, estamos aqui hoje para conversar com o Tarcísio que é administrador, é contador, e nós vamos falar sobre declaração de imposto de renda. Primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite do Zug, fazer sobre essa declaração. E eu vou começar com você, primeiramente perguntar quando é que começa, qual o prazo da declaração de imposto de renda? Luciano, o prazo da declaração de imposto de renda ele se inicia agora em 1º de março e ele se finda em 30 de abril. A grande dica desse período aí é ficar atento porque a Receita Federal ela vai cobrar uma multinha aí para quem esquecer de entregar a sua declaração dentro desse prazo aí. Ok, e quem é obrigado a declarar esse imposto de renda? Por uma coincidência de datas, como essa iniciativa bacana sua de tentar antecipar essas informações, hoje a Receita Federal está para lançar as novas regras desse imposto de renda do ano de 2018 que a gente faz agora em 2019. Mas de uma maneira comum, quem teve renda aproximadamente aí de 28.559, essa renda ela está ligada aos rendimentos da pessoa, ela está obrigada. Pessoas também que investiu em bolsa de ações, também está obrigada. Pessoas que adquiriram um bem, um imóvel no valor de 300 mil também está obrigado. E produtores rurais também que tem um rendimento aí de aproximadamente 142 mil também estão obrigados a fazer essa declaração de imposto de renda. Ok. E sobre existe a questão das dois tipos de declarações, a declaração simplificada e a declaração completa. Quais são as principais diferenças dessas duas declarações? Aí que eu acho que entra o fator primordial de um profissional contábil estar presente. Basicamente o que diferencia uma da outra é a questão do aproveitamento das deduções, que no caso de deduções aí são despesas médicas, despesas com educação, enfim. A importância do profissional contábil é para ajudar nessa análise. Então a declaração simplificada é aquela onde a gente o próprio programa da Receita ele considera 20% dos rendimentos declarados como dedutíveis. Agora, é importante fazer a conta que a gente costuma chamar de caixa. Essa conta caixa é onde você faz um confronto entre os seus rendimentos e as suas despesas. E o principal, se falando de despesas, é quando a gente fala dos consumos de cartão de crédito. Então, normalmente, algumas pessoas se camuflam ou se escondem atrás de falta de comprovar o seu rendimento, mas esquece que tem um consumo alto de cartão de crédito, por exemplo. Então, se eu ganho 10 mil reais e tenho uma fatura de cartão de crédito de 15 mil, a Receita obviamente vai identificar essa variável. Hoje nós temos aí as instituições financeiras, bancos, factories, que transmitem uma declaração que chama E-Financeira. Nesta declaração que essas instituições financeiras transmitem, estão os CPFs e os valores movimentados ali. Então a informação já foi para a Receita Federal, então ela tem essa informação. E daí é importante o profissional contábil estar junto de quem está declarando para fazer essa análise, para fazer essa conta de caixa do que entrou, do que tem, para que você não caia numa malha fina. A questão dessa justamente da malha fina, essa importância. Parece que todo ano a Receita tem incluído mais pessoas na questão da malha fina. Isso é devido a essa questão da má declaração, falta de documento? Sim, a gente parte de um princípio da tecnologia. A Receita, de uma forma tecnológica, ela consegue fazer esses cruzamentos de dados. Então, voltando ao conceito da declaração que a instituição financeira transmite, temos também a área da saúde, que é a DMED. Empresas da área da saúde transmitem essa declaração para a Receita Federal, onde as pessoas que consultaram com profissionais da área da saúde, a Receita passa a ter essa informação. Então, se eu coloco na minha declaração de saúde, na minha declaração de imposto de renda, o CPF de um médico, por exemplo, e eu não consultei com esse médico, a Receita vai me pegar. Por quê? Porque o médico não colocou o meu CPF na DMED dele. Então esse cruzamento de dados é que faz com que as pessoas tenham caído em malha fina, Bem como aí a parte até de aluguel, que é uma outra situação que a gente vê no dia a dia aqui, das pessoas quererem sonegar a declaração de locação de imóveis. Então, nesse caso, a gente tem a DIMOB. Então, as empresas que trabalham com a locação,
transmitem para a Receita quem são os CPFs vinculados a essas locações. Se eu deixo de colocar que eu recebi esse aluguel, possivelmente a Receita Federal vai identificar e eu vou cair na malha fina. E qual que seria a dica que você daria para os nossos telespectadores, para quem tem dúvida sobre a questão da documentação, da organização? Qual que é a dica que você faz para eles? É sempre importante estar procurando um profissional contábil, porque não se junta os documentos da declaração de imposto de renda de janeiro a fevereiro. Você se prepara ao longo do ano, né? Então, o certo no nosso caso, que agora era de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, termos preparado de uma maneira qualitativa esses documentos, né, para que ao esse profissional ou a própria pessoa for fazer a declaração de imposto de renda dela, não falte ali nenhuma informação, né, para que ela não fique defasada ou que tenha algum item que a gente vai um pouco no achismo, né? Acontece isso muito. A gente pergunta aqui para o nosso cliente, mas quanto que você pagou de tal despesa de escola? Ah, eu não guardei os comprovantes de pagamento, então põe aí mais ou menos tanto. E aí isso começa a trazer alguns problemas. O grande problema nosso é deixar justamente quando está acabando o período de declaração de imposto de renda, né, Tarcísio? Isso aí, com certeza. Tem que tomar esse cuidado, procura o profissional, nem que seja para algumas dicas ali de uma forma mais objetiva, por mais que você já tenha o conhecimento de fazer a declaração, mas é importante sempre estar trocando essa ideia. Principalmente com algumas novidades que está por vir aí agora. A mais importante, eu acredito, seja a questão do dependente. Até o ano passado, a gente poderia informar o dependente, né, com aproximadamente 8 anos, eu teria que pôr esse CPF. Hoje, independentemente da idade desse dependente, eu tenho que informar o CPF. Então, se eu tenho um filho de 1 ano, eu vou ter que dar uma corridinha e fazer o CPF desse meu filho para que eu possa aproveitá-lo como dependente. Essa é a principal mudança. As demais mudanças são meio que reflexos já do ano passado. O ano passado era facultativo colocar a informação dos bens. Por exemplo, um imóvel. Até em 2017, você apenas declarava esse imóvel de uma maneira textual, você escrevia as características dele. Em 2018, ficou facultativo colocar-se, além das características, o cartório onde você registrou, o nome do cartório, o tamanho, o registro até de IPTU. Isso a gente está evoluindo para se colocar na declaração de imposto de renda. E no caso do veículo, que também era textual, era um descritivo, agora você precisa pôr Renavan. Então, a parte de bens, ela se tornou-se mais detalhada no sentido de especificar aonde está o registro do seu imóvel e, no caso do veículo, o registro que é o Renavan. Ou seja, como o cartório começa a se trabalhar com certificado digital, ele também, como o banco transmite a declaração, o médico transmite a ADMED, o cartório vai transmitir uma declaração para a Receita da movimentação de bens que se teve e com isso cruza com a Receita. Então esse é o caminho do cruzamento na parte de bens, que em 2019 agora é obrigado a gente já informar. Então aí vem aquela qualidade do documento que eu te falei. Pessoas aí que comprou uma casa há 10 anos, será que ela está com a escritura fácil lá para fazer essa declaração agora? Verdade. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter para poder fazer a declaração de imposto de renda. Tarcísio, muito obrigado, foi bastante esclarecedor aí suas questões. E pessoal, Zug, conteúdo o tempo todo.